A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos estudando nessa semana a lição 7 e tem como texto base Êxodo 20:13. Estaremos lendo agora o versículo Êxodo 20:13, que diz assim: não matarás. O título dessa lição é Estancando o Sangue, o sexto mandamento. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. E quem escreveu essa lição foi o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, São João de Meriti. Desde já nosso agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. E vamos fazer agora o estudo, começar na introdução aqui com o pastor. Ele faz algumas colocações e diz assim: 60 pessoas são assassinadas a cada hora. Então, nessa pesquisa, 60 pessoas são assassinadas a cada hora. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, o sexto mandamento nos deixa bem claro: matar contraria os princípios do Criador. Assassinato é pecado. Então, é claro que a Bíblia condena essa prática de matar, assassinar pessoas. Desde a descoberta do Brasil, nossa nação vive um banho de sangue. Isso é pura verdade. Uma pesquisa do Datafolha em 2017, desde 2017, registrou que em cada 3 brasileiros já teve um amigo ou um parente que foi assassinado. Enquanto isso, o sexto mandamento nos adverte: matar é pecado. Então nós estamos estudando o sexto mandamento, que diz: não matarás. Pois é um pecado. 2 milhões de pessoas morreram de forma violenta a cada ano no mundo. Olha só, quanto é violenta. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. O suicídio é uma forma de se matar, Matar a própria... se matar, A primeira pessoa morre a cada minuto de forma violenta. E 35 pessoas são mortas por hora decorrente às guerras. Isso aqui é uma estatística que é feita pelo Datafolha, Cada vez mais os exércitos, policiais e bandidos estão se armando até os dentes. A pergunta que não cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o sexto mandamento? Por quê, irmãos? Vamos ver que o pecado afasta cada vez mais o homem da presença de Deus. Talvez não passe pela sua cabeça fazer mal a alguém, tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas alertou sobre este mandamento, mas o potencializou? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, sem colarizar contra o seu irmão, já está sujeito ao julgamento. E quem proferiu insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Proferir insulto, odiar, cuspir. Aliás, irmão, nós temos visto aí no meio da política, alguns até esberração, deputados cuspindo na cara das pessoas. Isso aí está dentro aqui do nosso assunto. Insulto, odiar nas redes sociais, o que mais tem é pessoas se odiando. Inclusive no termos cristãos. Nós temos visto aí pessoas, ao invés de orar, ele vai para a rede social potencializar aquilo que ele quer que seja, De tal letal quanto o efeito de matar,
no coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe ódio. Então, no nosso coração, nós temos que tirar todo tipo de ódio. O que Jesus quer nos dizer? Por qual motivo o Senhor nos faz entender o real motivo do sexto mandamento? Jesus sabe que dentro de nós habita uma velha criatura. Todos nós temos dentro de nós uma fera indomável. Por isso que nosso espírito tem que renovar a cada dia. Se não alimentarmos, ela tende a enfraquecer e a nanição. Nanição é se tornar nanico, né? Contudo, uma arma na cintura pode levar um ser desequilibrado ao ápice da violência. Isso é muito perigoso, pessoas que não têm controle. Certa vez, um rapaz me contou que estava muito angustiado. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto vermelho de raiva. E, ao indagá-lo do porquê, ele me disse que alguém bateu em seu automóvel e não parou para negociar o conserto. Isso aqui, irmão, acontece muito no trânsito, né? Ele perseguiu o veículo por vários quarteirões, mas o outro motorista habilidoso fugiu. E ele me disse que se tivesse armado, algo de pior poderia ter acontecido. Eu lhe disse que o pior estava acontecendo, pois o motorista que causou o acidente tinha ido embora da cena do crime, mas ainda estava dentro do peito da vítima, fazendo sofrer e elaborar os mais sórdidos planos de vingança. Jesus espera mais dos seus discípulos do que da lei. Então, ainda que nós sabemos o que é justiça, Deus sempre está esperando de nós que possamos suportar a ira, né? E se esse rapaz realmente tivesse armado, o mal poderia ter causado a ele próprio, porque ele estaria matando e seria um homicida e, por circunstância, terminaria ali a sua liberdade. E o outro estaria morrendo, talvez sem conhecer a Cristo, né? Porque a sociedade atual violenta este mandamento. Por que ela violenta esse mandamento? Porque se tem tantos crimes, né? Porque ainda se mata tanto. A resposta a seguir são as interpretações mais prováveis, uma vez compreendida. Pode servir de estanque dessa hemorrágica violência. Então, irmãos, Jesus se enfatizou bem que não deve matar. E é um mal que vem destruindo a humanidade, né? Desde lá do pecado de Caim, que derramou o sangue sobre a terra, o mundo vem crescendo grandemente no pecado da violência. O pecado como causa principal. O pecado como causa principal. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Romanos 3:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado, a morte veio para punir, mas Deus deu o seu dom, Jesus Cristo, gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, ali na cruz do Calvário foi pago uma dívida que era minha e sua, mas Jesus Cristo pagou. Então, o dom da vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A consequência foi o pecado. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. Graças a Deus. As primeiras mortes acontecem no Éden. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. Caim matou Abel. Caim, o primogênito, matou o seu irmão, Abel. Foi o primeiro homicida sobre a face da terra. Vamos ler esse versículo, não está dentro aqui para a gente ler, não, mas vamos ler para a gente sempre estar memorizando. A palavra uma das formas, é ler a Bíblia. E
Mas Caim, para a sua oferta, não atentou. E o Senhor disse a Caim: por que iraste e por que te descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado já à porta, para ti será o desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, nós vimos que aqui foi cometido o primeiro homicida. Caim matou Abel. As primeiras mortes acontecem no Éden e Adão e Eva não caem, mas devido ao seu pecado morrem diante da credibilidade do Criador. Aliás, aqui, perdão, irmão, aqui está falando antes, né? Foi lá na queda de Adão, quando comeram o fruto do pecado, né? Mas tudo bem. Diante da credibilidade do Criador. Logo depois, mais duas mortes são registradas. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas e peles e vestiu. Gênesis 3, 21. Certamente os animais de quem Deus tirou as peles para fazer tecer as roupas para Adão e Eva foram as primeiras vítimas do pecado, os animais, né? Isso implica em dizer que quando pecamos, o inocente paga por tal desvio. Foi verdade, isso mesmo. Os animais sofrem até hoje. Também fica claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por que há aquela cerimônia, né? Aquele ato que faz derramar do sangue do animal? É porque sem derramar o sangue, porque o sangue foi derramado na terra para haver remissão, ele faz essa remissão, né? O sangue do Cordeiro Antigo e o sangue do Cordeiro Novo, que é Jesus Cristo, né? Do Novo Testamento. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. Quase todas as coisas se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele está falando da lei do Antigo Testamento. Mas um perfeito sacrifício foi feito, que foi o sacrifício de Cristo que pagou os nossos pecados, né? Então, a morte põe fim ao pecado. A morte encerra a possibilidade de pecar. Se Adão e Eva permanecessem no Éden, comeria do fruto da árvore da vida e seria pecadores eternos. Então, se eles continuassem ali, se começa aquele fruto da ciência do bem e do mal, aliás, da árvore da vida, ele viveria eternamente pecando, seria um problema, né? Do lado de fora do Éden e longe do fruto da árvore que lhes daria vida, teria a oportunidade de salvar, arrepender-se. Em permanecendo no Éden, Adão e Eva mancharia a glória de Deus, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Pensou? Aquela imagem para sempre manchada é para nós refletir. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente ou por doença, assassinato ou até por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Então, o pecado, ele causa isso. Vamos ler Gênesis 9:6. Deixa eu ver se está aqui. 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós vemos que já há uma sentença aqui, porque nós somos feitos à imagem do homem, né? Então, o sangue derramado ali para cobrir, né, para tirar o mal. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus. Apesar do pecado, a consequência é gerar a morte, mas Deus deu o escape para a humanidade, que é a conversão, a aceitação, o presente de Deus, que é Jesus Cristo.
Aí fala aqui, quando Caim assassina seu irmão, foi aquele versículo que eu li anteriormente, né? Então vamos reler agora sim. E falou Caim com o seu irmão Abel, sucedeu que estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e matou-o. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, e abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Quando lavrar a terra, não mais dará a sua força, o fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que me lanças da face da terra, e a tua face esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Então, irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, ele deu o escape para todo aquele que quisesse ser perdoado através do Senhor Jesus. Esse arrepender-se, percebendo a gravidade do seu ato, Deus o livra da morte. Gênesis 4:15. Ninguém tem o direito de matar. Vamos ler Gênesis 4:15. Gênesis 4:15. O Senhor, porém, disse, aqui já é o versículo que eu li, né? O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que o matar, Caim, será sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse, né? Então, explicitamente aqui colocado por Deus que é pecado e há uma condenação, que é a morte. É necessário diferenciar, segundo ponto, é necessário diferenciar de matar e assassinar. É necessário diferenciar de matar e de assassinar. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus o fez homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:6. Jesus alertou a Pedro, põe a tua espada na bainha, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Então, não devemos matar ninguém, porque certamente a sentença já foi dada, né? Mateus 26:52. Davi matou Golias. A ameaça vivia do seu povo. Viva do seu povo. A palavra hebraica usada no sexto mandamento, Êxodo 20, é o versículo que nós lemos, né? Êxodo 20:13. Não matarás. E Deuteronômio 5:17 também diz isto também. Não matarás. É a repetição. Deuteronômio é a repetição da lei, das leis, né? Hatsak, eu acho que é isso, não tenho certeza, né? Que é hebraico. Que traduzido quer dizer assassinar. Hatsak quer dizer literalmente um assassino premeditado, violento de um inimigo pessoal. Aliás, irmão, esse crime aqui está no Código Penal, é crime premeditado. Então essa palavra hatsak em hebraico quer dizer um assassinato premeditado, violência de um inimigo pessoal. Perdão. Então, se pudéssemos traduzir literalmente o sexto mandamento, diria
que está escrito assim, para melhor entendimento, não assassinarás premeditadamente. A pessoa fazer um crime e organizar aquele crime. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança em um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no salvamento. É o caso do bombeiro. Não tirou a sua própria vida, premeditadamente. Da mesma forma, o policial militar arrisca sua vida perseguindo meliantes quase sempre, se porventura falecer em combate. O policial militar não premeditou a sua morte. Então, são duas coisas, né? O bombeiro, que às vezes pode morrer no ato de trabalho, mas ele não está cometendo aqui o suicídio, né? Tirando a sua própria vida. E também o policial militar, em combate, se ele matar alguém, ali é o ofício da profissão que faz com que ele tenha esse ato, né? Se um PM desferir tiro contra um bandido com ódio ou por vingança, na verdade ele está cometendo pecado e inferindo o sexto mandamento. Só nesse caso, né? Quando você vê pessoas que têm oportunidade, o bandido tem de se entregar e mesmo assim o policial vai lá e mata aquele bandido com ódio, com rancor. Vários servos de Cristo e missionários do reino de Deus deram suas próprias vidas na luta para anunciar as boas novas, mesmo sabendo dos riscos de morte. Isso aí, irmão, a história vem falando, né, que muitos missionários, por pregar o evangelho, eles morreram por amor a Cristo. Então, também não se aplica nesse ato de suicídio, né? Porque nós estamos trabalhando sobre esses temas. Mesmo sabendo de risco de morte, ainda assim dedicaram suas vidas. Romanos 8. Vamos ler aqui, Romanos 8, 36. Pensei que tinha botado, não botei não. Romanos 8, rapidinho aqui. A gente tem um versículo. Só um instantinho. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, irmãos, nós vemos aqui que os cristãos já sabem que se houver uma perseguição, em nome do Evangelho, sofrerão com suas vidas, né? Não cabe aqui a autoaniquilação. Aliás, o suicídio é um crime diante dos homens, uma afronta diante de Deus por ser premeditado. Viu, irmão? O suicida, ele premedita a sua morte. Então, por isso que é um crime premeditar antecipadamente, né, a sua morte. Aliás, o suicídio é um crime diante dos homens e uma afronta diante de Deus por ser premeditado. Então, nós falamos, irmãos, no primeiro ponto, o pecado como causa principal. Segundo ponto, é necessário diferenciar matar de assassinar. Há uma diferença aqui, né? E não há exceções no sexto mandamento. Não há exceções no sexto mandamento. Exceção quer dizer uma brecha, né? Então não há. Não existe uma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta. Não matarás. É um ponto negativo. Não, negativo. Contudo, será que há, por exemplo, exceções para o aborto ou a eutanásia?
são outros tipos de assassinato, irmão, outros tipos de forma de matar o indivíduo. O aborto é a criança, né? O feto. E a eutanásia é quando a pessoa já está bem debilitada ali, ali já preste a morrer, mas antecipa a sua morte através de desligamento aí de maquinário e tal, né? Como diz o ditado, não é bíblico, como diz o ditado, enquanto a vida há esperança. O aborto é uma descontinuação da gravidez, ou sem expulsão do feto, que resulta na morte do feto. O feto é a geração de um ser, de um novo ser. A Bíblia esclarece que o nascimento se torna um ser vivo no ventre materno. Vamos ler aqui Jeremias 1,5. Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Olha só o que o profeta Jeremias está dizendo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus já conhecia, eu e você, todos nós. Antes que saísse da madre, antes que saísse da barriga. Te santificarei as nações e te dei por profetas. Então, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da grandeza de Deus. Nos Salmos 139, vamos ler esse salmo também que está aqui. Salmo 139, já até separei aqui, 13 a 16, que diz assim: pois possuísse o meu interior, entristecesse no ventre da minha mãe. Isso aqui é Davi, salmista, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha só. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, naquela geração, ainda quando os ossos não estavam formados, mas Deus já tinha visto ele ali. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia, né? Então, por isso, irmão, que é pecado. Em Isaías 49, versículo 1 diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, e desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Então, lá nas entranhas da mãe dele, Deus conhece o nosso nome, se é José, se é Maria, se é Pedro, se é João, qualquer nome que você tenha, Deus já te chama pelo nome. Davi afirma que alguém, mesmo sendo pecado, Davi afirma que alguém, mesmo sendo pecado, pode gerar filhos. Salmo 51, versículo 5. Diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Alguns movimentos insistem em afirmar que o sexto mandamento, né, não matarás, né? Não há exceções para o aborto. Então algumas pessoas insistem, mas não há. Algumas coisas que eles colocam aqui. A mulher tem um direito sobre o seu próprio corpo. Tá. E o corpinho que está lá no ventre da mãe? Sim, mas o nascituro não é uma extensão do seu corpo, mas um ser vivo que nele habita, viu? A não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem à clínica clandestina para o aborto, acarretando os problemas graves de saúde. Por que elas vão? Porque elas estão prestes a cometer um pecado, um delito. Um erro não justifica o outro. Clínica clandestina são casos de polícia. Olha só. Então, não dá direito, né, a essas pessoas abortar. As mães pobres são forçadas a dar à luz aos seus filhos.
Existem métodos contraceptivos, campanha do Ministério da Saúde que doa anticoncepcionais e alerta contra a má utilização desses métodos. Portanto, realizar um aborto ou ajudar alguém a realizá-lo é homicida. Da mesma para eutanásia, conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou que esteja sujeito às dores intoleráveis, sofrimentos físicos. Nos Êxodo 23, 27 diz assim: as palavras da falsidade afastarás, e não matarás o inocente ou justo, porque não justificarei o ímpio. Então, perante Deus, não há justificativo para ninguém cometer esses atos de aborto, de eutanásia, de homicídio, de suicídios, homicídio, particídio, e aí vai. A vida pertence a Deus, Ele é o doador da vida. Toda a vida pertence a Deus. E quando nós lemos lá em Gênesis, depois que o homem vai ao pó, o espírito volta a Deus. Tirar a vida de alguém através do assassinato é usurpar. Usurpar é roubar, né? A autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. Você seria capaz de matar alguém para defender a sua família? Se você tivesse a oportunidade de desarmar um assassino que aponta a arma para um ente querido, qual seria a sua reação? Muitos nessa sociedade defendem que o bandido bom é bandido morto. Você pensa assim? Por exemplo, aquele sequestro pelo qual um jovem sequestrou um ônibus com passageiros. Ele está fazendo essa colocação aqui, irmão, para qual seria a nossa reação, né? E ele está contando aqui daquele homem que sequestrou aquele homem e ficou na ponte ameaçando a matar as pessoas e tal. Depois ele foi alvejado com tiro pelo atirador de elite, agindo dentro da lei. Qual foi a sua reação quando este jovem caiu morto? Depois de receber 3 tiros e 5 tiros disparados, levando à morte. Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciar a paz que excede todo entendimento humano? Quero terminar aqui, irmãos, finalizando aqui com um versículo, Filipenses 4, 7, que diz assim. Deixa eu achar aqui o Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, aos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu amigo, meu irmão, nós estudamos essa semana Não Matarás. Mas nós temos o dom da vida, que é Jesus Cristo. Aceitemos como presente esse dom da vida. Quero ainda orar, agradecendo pelos novos inscritos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. EBD, JA, José Augusto Andrade. E vamos estaremos agora orando pela sua vida, pela minha vida, para que no meio da nossa sociedade haja a paz de Cristo. Senhor Deus, Pai Criador do universo, de todas as coisas, o Senhor que conhece nós desde o nosso ventre, desde lá da madre, ainda nós não estava formado como nosso corpo físico, mas o Senhor lá no ventre já nos conhecia e chamava pelo nosso nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Também quero deixar aqui registrado que nesse domingo próximo será o Dia das Mães, o segundo domingo
de maio. Eu quero parabenizar todas as mães, e inclusive a minha sogra, Dona Dolores, e com certeza, se ela estiver vendo esse vídeo, estará sendo em homenagem à minha sogra. Eu agradeço a Deus. Amém.